Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 da Semana da Produtividade Pessoal. Se você perdeu as aulas número 1 e 2, elas estão aqui no YouTube, basta você procurar no nosso canal. Se você ainda não assistiu essas aulas, não se preocupe. Nessa Semana da Produtividade Pessoal, os temas são independentes o suficiente para que você não precise das aulas 1 e 2 para assistir a 3, mas mesmo assim que terminar de assistir essa aula número 3, não perca tempo e assista às aulas número 1 e 2. Se você quer saber mais sobre vida otimizada e produtividade pessoal, siga as nossas redes sociais. A gente está no TikTok como @ficouótimo e no Instagram como @RaissaSalum, RaissaSalum de Maria. Nos siga nas nossas redes sociais e, claro, se inscreve no canal. Já deixa aquele like, porque afinal de contas, a aula de hoje está ótima, eu te garanto. Nessa aula de número 3, a gente vai falar sobre rotina, a importância da rotina para a gente ter uma vida mais produtiva. E quando eu falo de rotina, eu vou falar tanto da importância de você ter uma rotina estabelecida, quanto de melhorias para que você possa ter uma rotina menos caótica, menos afogada, uma rotina que te incomode menos do que te ajuda. E o que é essa tal dessa rotina que todo mundo fala, né? Que a gente ouve, rotina, eu tenho minha rotina, isso daqui faz parte da minha rotina, mas será que você sabe mesmo o que é rotina? Então, a rotina ela é algo simples, é um caminho utilizado normalmente, aquilo que acontece com frequência, né? Aquele itinerário habitual, isso é a rotina. E por muitas vezes a gente pensa que tem rotina, só que a gente não tem. Por exemplo, você não dorme todos os dias nos mesmos horários. Você não vai para a cama em horários aproximados. Num dia você vai dormir às 10, no outro dia às 11h30, no outro dia 1h da manhã, no outro dia 00h30. Isso não é uma rotina. Você está tendo uma grande variação no seu horário de dormir. Isso também acontece com muita gente com refeições. Tem gente que almoça num dia 12h, no outro 1h30 da tarde, no outro dia, quando é fim de semana, ele almoça 4h da tarde. E assim a gente vai seguindo, deixando o nosso organismo, deixando a nossa vida toda bagunçada, sem qualquer traço de rotina. E a gente jura por Deus que só porque a gente faz algumas poucas coisas repetidas vezes e com frequência, num horário mais rígido, que a gente tem uma rotina adequada. Mas isso não é verdade. E aqui eu vou entregar o ouro, que é por que a rotina é tão importante. A gente vai explicar sobre rotina, falar do porquê que ela é importante para o ser humano, mas qual que é o motivo principal? O que afeta de verdade a sua produtividade? Meu caso aqui, por exemplo, que afeta minha produtividade são os dogs, que latem nos horários, que não podem. Brincadeira. Mas o que afeta de verdade a produtividade, né, quando o assunto é rotina? Previsibilidade. Não tem uma boa rotina, quem não tem uma rotina adequada não consegue ter previsibilidade, não consegue prever em que momento do seu dia vai conseguir encaixar outros projetos ou outras tarefas. Isso é um fato. Não precisa ser nenhum mestre dos magos para poder saber essa grande verdade que é: se cada dia você almoça num horário, você não sabe qual parte da sua tarde vai estar livre ou qual não vai. Se cada dia você deita num horário, você não sabe qual parte da sua manhã vai estar livre e qual não vai. Isso vai depender daqueles valores que você tem, daqueles acordos que você tem com você mesma, como por exemplo, você se exige dormir 8 horas todas as noites? Porque se sim, no dia que você dorme às 10, você vai acordar às 6. E aí você tem um período ali na manhã para poder fazer uma leitura. Só que no dia que você dorme meia-noite, você vai acordar às 8, talvez em cima do seu horário de sair para o trabalho. E essa falta de previsibilidade, o que ela causa na nossa vida? Falta de compromisso com a gente mesmo. Por quê? Porque se você não sabe nem como vai estar a sua própria agenda, porque você não tem uma rotina que te garanta essa previsibilidade, você não pode fazer nenhum compromisso. Você não pode se comprometer que amanhã você vai sim acordar, independente do horário que você vai dormir, para poder fazer uma leitura, porque talvez isso te custe 5 horas de sono apenas. E aí, quando a gente começa a esbarrar nesses pequenos empecilhos, como por exemplo, você quer sim fazer a sua leitura amanhã, você quer dedicar meia hora do seu tempo na manhã para fazer uma leitura, mas para isso, porque você foi dormir tarde, porque você não tem uma rotina, você vai dormir só 5 horas, isso vai esbarrar num valor fundamental para você, que é ter uma boa noite de sono. E por causa disso, você provavelmente vai desistir de fazer a sua leitura pela manhã.
A rotina, mais do que te garantir previsibilidade, ela é importante porque ela vai te dar uma sensação de segurança, né? E quando a gente tem sensação de segurança, a gente está atendendo uma das necessidades básicas, uma das categorias de necessidades básicas, segundo a famosa pirâmide de Maslow. Maslow, ou Maslow, para quem não sabe, era um psicólogo, chama Abraham Maslow, e ele escreveu um artigo que se chamava A Teoria da Motivação Humana. E nesse artigo ele defendia 5 categorias de necessidades humanas, e dentre elas tem uma que é de extrema importância, que a rotina vai te garantir muito bem, que é a necessidade de segurança, que é aquela estabilidade, aquela sensação de que você está pisando num terreno conhecido. E a rotina te garante isso muito bem. Quando você tem uma rotina adequada, você também garante uma outra categoria desses requisitos para que você tenha motivação, que é a fisiologia. Porque quando você tem uma rotina adequada, você consegue regularizar o seu sono, regularizar a sua alimentação. Empenhar para construir uma rotina que seja adequada para a vida que você quer viver é, então, cuidar de várias outras áreas da sua vida. E com isso, onde é que a gente esbarra na produtividade? Quando você ganha previsibilidade, quando você tem segurança, quando você se sente bem, quando você se sente motivado, segundo a hierarquia de necessidades de Maslow, você consegue prestar atenção em outras coisas, você desanuvia a sua cabeça, você libera as suas preocupações para poder produzir, para poder ser útil para o mundo, para poder trabalhar com tranquilidade, seja no seu emprego, seja para os seus projetos pessoais. E aí a gente chega no segundo ponto da nossa aula, que é a rotina, ela é altamente integrada. O que acontece geralmente quando a gente quer falar assim, não, a partir de manhã eu vou fazer atividade física todos os dias. Só que a gente não entende que todas as atividades que a gente executa no nosso dia impactam nessa rotina. Como eu dei o exemplo aqui agora há pouco, se você dorme 5 horas numa noite, isso afeta. Ô, gente, fofocas aqui da produtora de conteúdo. Eu nunca vi passar tanto caminhão num bairro igual passa no meu. Eu pauso esse áudio, sem brincadeira, acho que de uns 30 em 30 segundos. Então, quando a gente quer estabelecer uma rotina, só que a gente não enxerga como que ela deve estar integrando. Nossa, tá integrando foi dose, viu? Como que ela deve integrar todas as nossas áreas e atividades, a gente acaba montando uma rotina que não serve pra gente. Vou dar o exemplo do sono. Se você não tem um horário adequado para dormir, quando eu falo adequado, gente, não tem um horário certo, mas um horário estável para dormir, se você tem mais do que 1 hora de variação no horário que você vai dormir, isso não é um horário adequado. Você não está tendo uma rotina de sono. Então, quando você faz isso, você atrapalha os seus horários de acordar. E aí, quando você deixa o seu sono pagar pelo seu atrapalhamento, vamos supor que você coloca o exercício físico de manhã. Você fala assim, não, de manhã eu posso acordar 1 hora mais cedo. Só que você não para pensar que para acordar 1 hora mais cedo, você tem que dormir 1 hora mais cedo. Por quê? Porque está tudo integrado. Não tem como você querer acordar 1 hora mais cedo se essa 1 hora vai ter que sair de algum lugar. Isso é matemática, não tem segredo. Então, se você não vai dormir 1 hora mais cedo, mas quer acordar 1 hora mais cedo, você acaba fazendo o quê? Prejudicando o seu sono. E aí você acorda sim 1 hora mais cedo, mas não dorme o suficiente e aquilo te causa fadiga, perda de concentração, irritabilidade. E tudo isso atrapalha um outro ponto da sua rotina, como, por exemplo, ter uma alimentação mais saudável. Então, você chega depois do almoço, no trabalho, você está muito irritado, você está cansada, você está com o seu nível de energia baixo, você vai lá e come aquele doce que você não queria ter comido. Entender que tudo influencia tudo numa rotina é de extrema importância. Para quê? Para que a gente consiga traçar uma rotina que seja realista. A gente precisa trabalhar com a realidade. A gente precisa, primeiro, ter humildade para entender que a gente vai fazer mudanças aos poucos e, em segundo lugar, trabalhar com a realidade. Você não vai conseguir mudar da água para o vinho da noite para o dia. Não é assim que acontece. E você tem que analisar todos os pontos, sim. Se você quer acordar 1 hora mais cedo, de onde vai sair essa 1 hora? Se você quer se deitar 1 hora mais tarde para estudar, você tem essa 1 hora para poder dormir no dia seguinte? Ou você
vai fazer uma soneca depois do almoço. Não sei se você não trabalha, ou se trabalha em casa e pode fazer 2 horas de almoço. Não sei qual o seu contexto, mas o fato é, a sua rotina, ela não tem mágica, não tem milagre. Se você tira de um lugar, tem que pôr no outro. Se você separa um tempo para poder arrumar sua roupa de manhã e você quer parar com isso porque está muito corrido, você tem que jogar esse tempo para a noite, ou você tem que jogar esse tempo para o final de semana para melhorar. Então, para que você tenha um dia mais produtivo, você tem que pensar por 2 caminhos. O primeiro deles é, primeiro, o que está me atrapalhando no dia a dia que está deixando minha rotina mais pesada do que está me ajudando? E aí eu vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa que me pediu para abordar como posso ter uma rotina mais fácil para sair para o trabalho. Um ótimo exemplo é, você levantou de manhã, se você ainda vai passar a sua camisa, passar a sua calça, lavar o cabelo, etc, etc, será que você não consegue reagendar todas essas tarefas para outros dias ou outros momentos? Como, por exemplo, lavar o seu cabelo. Será que ao invés de lavar de manhã, você não consegue lavar à noite e secar? Ou você não consegue lavar logo que chegar do trabalho à noite e deixar ele secar no tempo mesmo? Sobre a roupa, se a roupa te toma 5 ou 10, 15 minutos de manhã para ser passada, será que ela não pode ser passada num sábado? Todas as roupas da semana? Ou no domingo? Isso é, aqui em casa a gente costuma fazer isso. A gente passa todas as roupas da semana no final de semana. Por quê? Porque assim são 5, 10 minutos que eu economizo durante a manhã, que é mais corrido. Então eu tiro esse bloco de tempo, transfiro ele para outro lugar, para eu poder ter conforto durante a semana, para não ficar durante a semana com aquela sensação de que eu não estou sendo produtiva, sabe? Que eu estou correndo atrás do meu próprio rabo, que eu estou fazendo e parece que as coisas não se resolvem. Então, transportar esses blocos de tempo durante a semana para o seu final de semana, eles são essa tarefa de trazer um bloquinho de tempo, jogar para um sábado, jogar para um domingo, é de extrema importância para você conseguir otimizar a sua rotina. E para ser mais produtivo, o que eu recomendo é que você analise a sua rotina e veja, primeiro, o que você está fazendo que você não precisa fazer, você está fazendo porque você gosta. O que você está fazendo e que você precisa fazer, mas se você abaixar o seu nível, talvez você não sofra tanto assim. E o que você está fazendo que é imprescindível? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você acorda de manhã, separa meia hora para leitura, toma seu banho, toma café, ou então separa meia hora para leitura, medita, faz atividade física e depois toma seu banho, toma café. Será que essa meia hora da leitura você não consegue otimizar ela em outro momento? Ou numa hora do almoço, ou à noite? Será que ela precisa mesmo estar ali? Outra, você está fazendo isso porque você quer ou porque é muito importante? Por exemplo, meditar é muito importante. Existem pessoas que só conseguem manter a sanidade mental meditando. Então, saber o que é muito importante, o que você está fazendo só porque você gosta, que é um hobby, e o que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum, isso é de extrema importância para você conseguir construir uma rotina que seja realmente produtiva para você, que não seja uma rotina que mais te consuma do que te ajude. Por último, mas não menos importante, é de extrema importância que você identifique os pontos na sua rotina que você está usando para poder preencher lacunas, sejam elas lacunas de momentos que você não quer lidar com a realidade, lacunas de momentos que você está entediada. Vou dar um exemplo que é, assim, fatal. Eu acho que todo mundo sofre disso. É você reclamar que não tem tempo, que está sobrecarregada, que tem muita coisa para fazer e passar 2 horas por dia no Netflix. É olhar, gente, com maturidade para a própria rotina e entender se você realmente não tem tempo ou se tem alguns automatismos que estão te controlando. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho a consciência. Eu separo um bloco de tempo de 40 minutos para poder assistir alguma coisa enquanto eu estou jantando, que é um momento meu e do meu marido aqui em casa. Tirando isso, é abstração. Qualquer coisa além disso é abstração, é adiar fazer coisas que eu preciso estar fazendo. Então, eu determinei esse tempo, é o tempo que eu tenho obedecido.
mas quantas vezes você já não foi direto no Netflix e pegou do momento que você chegou em casa até o momento que você foi dormir? E, então, será que realmente essa falta de produtividade toda, ela tá aí porque você tá sem tempo ou porque a sua rotina não tá adequada ao que você almeja, ao que você pretende alcançar? Então, fica aqui a reflexão. Como exercício dessa aula número 3, eu quero propor para você que identifique na sua rotina hoje quais blocos de tempo, quais atividades poderiam ser feitas em bloco, em linha de produção, no final de semana. Como, por exemplo, passar todas as roupas de trabalho da semana. Como, por exemplo, se você come pão todos os dias e para você tanto faz, se você está comendo pão francês, pão integral, pão de qualquer coisa, ao invés de você todos os dias gastar um tempo passando na padaria, será que você não pode semanalmente comprar um pacote de pão integral? Coisas desse tipo. E senta e escreve num papel quais atividades você consegue transferir da sua rotina de segunda a sexta ou a sua rotina de trabalho. Não sei se você dá plantão, se você trabalha de segunda a quinta, de dia sim, dia não, mas qual a sua rotina, o que dentro da sua rotina que pode ser transferido para os seus dias livres? Você vai identificar isso. E aí, eu proponho que, se você quiser fazer um teste pelo menos um final de semana, transferir essas atividades para você sentir como é o efeito de não ficar com a rotina tão sobrecarregada, com tantas atividades logo que você acorda, assim. O que você pode automatizar por aí, né? O que você pode otimizar? O nome do canal ficou ótimo, então o que você está podendo otimizar na sua rotina hoje? Então, espero que você faça esse exercício. Ele foi muito importante para mim. Eu tô sempre jogando essas coisinhas, né? Identificando coisas que eu faço de pequenos em pequenos passos e jogando pro final de semana. Isso libera muito tempo na minha rotina, é muito útil para mim. Eu espero que você faça o exercício para que seja muito útil para você também. Espero que você tenha gostado da nossa aula número 3 da Semana de Produtividade Pessoal. Se você gostou, compartilhe essa aula. Chama um amigo para poder assistir, que é muito importante para o nosso crescimento. E dá aquele like aqui no canal, não esquece não. Dá o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Um beijo, até amanhã.